Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje, dando continuidade à série Minha Posição Bíblica, nós vamos estudar hoje um tema interessante, né? Pouco falado nas igrejas, mas é um tema bastante interessante, né? Cujo tema é: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, né? Então a gente vai ver o significado dessa expressão, dessa frase no texto bíblico, amém, irmãos? Então vamos estar estudando juntos a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, para nós entendermos esse assunto, nós temos que iniciar lá no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, irmão, essa daqui é a primeira passagem na Bíblia, né, onde ocorre um pronunciamento divino a respeito de castigar nos filhos os pecados dos pais. Essa passagem ela faz parte do contexto dos Dez Mandamentos, né? E essa palavra visitar, né, quando a gente vai lá no hebraico, significa punir, castigar, né? Então, no versículo 5, quando nós lemos aqui, né, nós temos o segundo mandamento, no sentido de que o povo ele não deveria fazer imagem de escultura, né? Porque o povo ele não de... Por que o povo não deveria fazer imagem de escultura, né? O próprio versículo responde, né? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, né? Então essa era a razão por que o povo não deveria fazer imagem de escultura. O povo, irmãos, eles devia, né, lealdade a Deus, né? Ele não deveria se comportar como seus vizinhos, né? E Deus leva muito a sério, né, essa questão da exclusividade na adoração, né? O fato de Deus castigar os filhos por causa dos pecados dos pais tem relação, então, com a idolatria, né? Quando a gente vai lá para o livro de Josué, capítulo 24, versículo 19, diz assim: Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Então, uma coisa que temos aqui que levar em conta, né, é o zelo de Deus, né? É uma coisa que nós temos que estar bastante atentos, né? Deus tem um zelo, né? Deus tem um zelo pelo seu próprio nome e ele deseja que o povo dele tenha esse mesmo zelo, né? Daí Deus não admitir a idolatria. Então, nessa época aqui, irmãos, desse contexto aqui dos Dez Mandamentos, né, o próprio Deus, através de Moisés, ele apresentou todos os detalhes da lei, né? Os pais, eles teriam que passar esses valores para os seus filhos. Mas o pai de família, ele não passou, né, naquela época, não passou os ensinamentos para os seus filhos. Aí, dessa forma, o filho, consequentemente, iria seguir o mesmo caminho do pai de idolatria, bem como o neto, o bisneto e assim por diante. A gente sabe que naquela época era comum haver quatro gerações vivas na mesma família, né? Então, assim, havia uma possibilidade muito grande, né, de uma geração influenciar a outra. Então, da mesma forma que Deus não tolera a adoração a outros deuses, ele também abençoa aqueles que são fiéis, né? Êxodo 20, versículo 6 diz assim, ó: E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, aqui nós podemos fazer aqui um contraste, né, com os termos com os termos terceira e quarta geração de Êxodo 25, né? E depois aqui no Êxodo 26, né? Faça misericórdia a milhares, ou seja, demonstra a misericórdia e a longanimidade de Deus em contraste com a sua ira, né? Demonstrada lá em Êxodo 20, versículo 5, né?
E nós sabemos que a misericórdia ela é um princípio muito mais poderoso do que a aplicação da justiça. Então, irmãos, outra questão também a ser levantada, né, nesse caso, é que naquela época vigorava o sistema patriarcal, né, onde os pais de família eles eram sacerdotes dos seus lares. Né. O caso típico que nós temos na Bíblia é o caso de Jó. Né. Quando a gente lê lá Jó 1, versículo 5, diz assim: ó, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia a Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, Jó, né, ele oferecia sacrifícios continuamente pelos possíveis pecados dos seus filhos. Né? Então, a gente percebe que havia uma responsabilidade, né, dos pais pela educação religiosa de seus filhos. Né? E Jó fazia isso na certeza de que Deus tivesse misericórdia dos seus filhos. Né? Lá em Deuteronômio 6, versículo 6 e 7, diz assim: ó, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, o pai que falhasse nessa missão, ele estaria o quê? Contribuindo para que os filhos seguissem o caminho mau, né? E nós sabemos que isso aconteceu com o povo de Israel, né? E o povo de Israel, por causa disso, o povo se tornou idólatra, né? Então, irmão, nesse caso aqui, ó, nesse caso que nós acabamos de falar, ambos cometeram pecado, né? Por isso que eles foram castigados por Deus, né? Os pais, porque praticaram a idolatria e ensinaram para seus filhos, né? E os filhos, porque aprenderam dos pais, continuaram a praticar a idolatria e ainda passaram o ensinamento para os seus filhos, né? Então, assim, a nação ela desobedeceu a lei e entristeceu o Senhor, de modo que o povo ele precisou ser disciplinado. Né? Olha, irmãos, considerando agora, né, que a revelação da palavra de Deus ela é progressiva, né? Então, à medida que a gente passa pelo Pentateuco, que a gente vai para os profetas, depois vai para o Novo Testamento, a revelação de Deus ela é progressiva. Né? E nós vamos verificar agora como esse assunto é tratado nos profetas. Né? Vamos ver lá Ezequiel, capítulo 12, versículo 20, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, essa passagem aqui ela afirma que cada um dará conta dos seus próprios pecados, né? E aqui a alma a alma quer dizer indivíduo, né? Cada pessoa, né, dará conta dos seus próprios pecados. Né? Os filhos eles não têm culpa dos pecados dos seus pais, nem os pais têm culpa dos pecados dos filhos. Né? Isso se aplica o quê? No caso de um deles deixar a idolatria e adorar somente a Deus. Né? Agora, Ezequiel, capítulo 18, de 1 a 4, né? Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai. Assim também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o que o profeta está dizendo aqui? O profeta está dizendo que Deus, né, age de acordo com os atos de cada indivíduo, né, e de cada geração. Né? Cada um é punido por seus próprios pecados. Né? Vamos ver agora Ezequiel 18, a partir do 14. Diz assim: ó, e eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa,
desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Então, o que é que essa passagem aqui está nos mostrando, irmão? Essa passagem ela nos mostra que um filho inocente, né, mostra a condição de um filho inocente diante de um pai corrupto, né? Então, esse filho aqui ele não morrerá, ele viverá, né? Porque ele tem um comportamento inocente diante de um pai corrupto, né? Então, irmãos, vamos continuar a leitura aqui agora, Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 19, né, que diz assim: Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, irmão, nós vimos aqui dos versículos 19 até o 23, né, que nós vemos aqui, né? Ezequiel ele mostra um homem perverso que se arrependeu, né, e deixou o pecado e passou a viver, né? Agora o versículo 24, né, de Ezequiel 18, diz assim, ó, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Então a gente vê agora que no versículo 24, Ezequiel mostra um homem justo que voltou a pecar, ou seja, ele voltou a morrer, né? Então, irmão, o que a gente percebe, né? Que as pessoas, elas determinam seus próprios destinos, né? Por meio de quê? Por meio do livre-arbítrio, né? Ou da livre escolha. Agora vamos para Jeremias, capítulo 31, a partir do 29, que diz assim: Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, irmãos, o que significa embotado, né? Essa expressão que os profetas estão usando, embotado, né? Quer dizer que deixou de ter força, né? Ele perdeu o vigor, né? Ele ganhou uma sensibilidade, né? Embotado é aquilo que estragou, né? Então, lá no passado, os nossos dentes, eles utilizavam mais a função de corte, né? Porque os alimentos eles assim exigiam, né? Agora hoje, né, os alimentos eles são mais macios, né? E não precisa usar tanto dente como antigamente. Então, quando alguém comia uvas verdes, ele está se referindo a uvas não maduras, né? Então, a acidez da uva verde, ela deixava os dentes mais sensíveis e com pouca força. A ideia principal deste provérbio aqui é que os filhos são afetados pelas escolhas dos pais, né? Da mesma forma que comer uvas azedas produz gosto ruim na boca. Então, o profeta Ezequiel, né, ele esclarece que surgiu um provérbio a respeito do povo de Israel, dizendo que os descendentes dos judeus estavam pagando pelos erros e pecados dos pais, né? Então, repetindo aqui Ezequiel 18:2, diz assim: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Então, na realidade, irmão, Deus ele não está dando espaço para que se pense que exista aqui maldição hereditária, né? De forma alguma, né? Deus repreendeu o povo de Israel por proferir um provérbio que não correspondia ao que é a realidade dos fatos. Então Deus ele interroga eles através do profeta Ezequiel, né?
Aí o profeta vai dizer que pensais vós, né? O que vocês estão pensando, né? Então a gente não pode esquecer aqui que o povo de Israel, né? O povo de Israel passou 70 anos em cativeiro babilônico, né? E essas pessoas que nasceram lá no cativeiro, certamente elas questionavam o porquê delas serem escravas, né? E não poderem viver na sua terra, né? Então, qual era o pensamento daquelas pessoas, mano, que nasceram no cativeiro? Era de que eles estavam pagando pelos erros dos pais, né? Era uma compreensão equivocada de Êxodo 20, versículo 5, né? E também Números 14, 18. Ó, Números 14, 18 diz assim: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, irmãos, na realidade, né, os judeus eles estavam em cativeiro porque eles se afastaram de Deus, né? Porque eles praticaram a idolatria, injustiças, eles abandonaram a lei do Senhor, né? Então, para aquelas pessoas que nasceram lá, né, era mais fácil que culpar seus ancestrais, né, pelo pecado do que assumir a responsabilidade por suas próprias ofensas, né? Então, nós vimos que através de Ezequiel, Deus repreendeu o povo de Israel acerca de um provérbio, vamos dizer assim, descabido, né, que era proferido por eles, né? Então, por isso que Jeremias está dizendo, né, Jeremias 31, 29, né, naqueles dias, né, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Naqueles dias, que dias, né? Quando o povo de Israel saiu do cativeiro babilônico. Né? Então, irmãos, a situação do povo que estava no cativeiro, né, a gente sabe que não era fácil, né? Visto que eles sabiam da destruição de Jerusalém, né? Muitos deles tinham planos para retornar a Jerusalém, né? Assim, era mais fácil eles partirem para o pessimismo, né, e acusarem seus ancestrais. Né? Então, o povo, mano, é como se o povo estivesse ressentido com Deus. Né? Então, essa expressão deles, esse provérbio que eles emitiram, é como se eles estivessem assim, ressentido com Deus. Né? E aqui em Ezequiel e também em Jeremias, nós lemos, né, nós percebemos que Deus está condenando o pensamento daquelas pessoas que nasceram no cativeiro, que era um pensamento que circulava entre o povo. Né? Então Deus está dizendo que não é dessa forma que ele age. Né? Eu não age dessa forma, Deus está dizendo. Né? Isto é, isso não é da vontade de Deus. Então Deus está dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, ninguém responde pelo pecado do outro. Né? Deus está individualizando a responsabilidade de cada um. Né? Então dizer que os dentes dos filhos embotam em lugar dos pais é a mesma coisa que dizer que Deus não é justo. Né? Então, irmãos, no início, né, nós analisamos a passagem de Êxodo 20, né, de 4 a 6, né, no contexto da época da lei. Né? Então, vamos pegar esse mesmo versículo e aplicá-lo para o nosso contexto, né, acrescentando que foi também escrito por Jeremias e por Ezequiel. Então, quando Deus diz que visitará a maldade dos pais nos filhos, Deus está se referindo que é o pecado de Adão, né, que foi herdado por toda a humanidade. Então, esse pecado ele vai passando de geração em geração. E essa palavra visitar no hebraico, né, já tinha mencionado, que é castigar, punir, né, ser chamado ao acerto de contas. Né? E é interessante quando a gente vai lá para Lamentações 3:39, diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então, as queixas dos homens são provenientes dos seus próprios pecados, sem qualquer referência às ações de outras pessoas. Agora, Romanos 5, versículo 12, diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então, ou seja, um pecou, logo todos pecaram. Né? E esta maldade, ela passa o quê? De geração em geração. Né? Deus visita a maldade dos pais nos filhos, uma vez o quê? Que tal maldade tem relação com a incircuncisão do coração. Né? Então, para eliminar esta maldade, o que é preciso? É preciso que a pessoa nasça de novo. Né?
Então, nascer de novo, né, é a única forma de eliminar essa natureza herdada por Adão. Né? Deuteronômio 10:16 diz assim: ó, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Colossenses 2:10 e 11 diz assim: ó, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Então, Paulo ele demonstra aqui que em Cristo, né, nós livramos dessa natureza pecaminosa quando nós recebemos a circuncisão de Cristo. João, capítulo 9, 1 e 2 diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Então, irmãos, trata-se de uma pergunta errada feita a Jesus. Né? Então, pela resposta de Jesus, dá para entender isso, né? Perfeitamente. Né? Então, os discípulos eles tinham uma noção errada de que os filhos são castigados pelos pecados dos seus pais. Né? Viu como é que a coisa foi passando, né, de geração em geração, o provérbio foi passando de geração em geração? Os discípulos também tinham essa noção errada, né, de que os filhos eles são castigados pelos pecados dos pais. E a gente sabe que ele havia nascido cego, o quê? Por quê? Para que a glória de Deus fosse manifestada através da cura daquele homem. Então, irmãos, uma doutrina que afirma que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos é uma falsa doutrina, né? Deve ser rejeitada e condenada como herética. Né? Então, para escapar do pecado herdado de Adão, a pessoa precisa que nascer de novo. Né? Somente através do novo nascimento, o homem recebe um novo coração e um novo espírito. Né? Ó, Ezequiel 18:31 diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste. Fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Então, irmãos, dentro do raciocínio de que a revelação da Bíblia é progressiva, né? Então agora nós temos a visão de Paulo sobre o assunto, né? Quando a gente vai lá para Gálatas 6, versículos 7 e 8, diz assim: ó, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, irmãos, concluindo, né? Cada pessoa tem a sua responsabilidade diante de Deus. Né? Então, resumindo todo esse assunto aqui, né? Não tem esse negócio de os filhos, né, respondem pelos pecados dos pais. Né? Cada pessoa tem a sua responsabilidade diante de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, era esse o estudo, né? Nós terminamos o estudo aqui. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, bem essa passagem. Né? Caso persista ainda alguma dúvida, né, você pode deixar aí nos comentários. E se você, irmão, ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Né? Nós temos aí vários estudos da palavra do Senhor para você poder se alimentar espiritualmente, desfrutar, né? E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. Amém, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.